Glória a Deus! Vamos lá. Estamos encerrando, né, a série O Melhor de Deus Ainda Está Por Vir. Né? E a mensagem de hoje, a terceira mensagem, né, é avançando com fé e esperança. Olha só, né? O tema dessa mensagem para a gente ativar a nossa fé e a nossa esperança, para que a gente possa continuar vencendo. O ano está acabando, né, mas nós devemos começar o ano de 2021 com muitas expectativas no Senhor. É porque é Ele que supre todas as nossas expectativas, amém? Aleluia, Jesus. Então, na primeira semana, né, o tema foi atitudes para viver melhor, o melhor ano da sua vida. E na semana passada, a irmã Beth pregou sobre toda tempestade passa. E hoje, né, o tema da mensagem, como eu já disse, avançando com fé e esperança. Então, se houver uma área na sua vida, né, na minha vida, na qual não exista esperança, é sinal de que ela está sob uma influência de uma mentira. Né? De repente, você pode estar passando por algum problema financeiro, algum problema na sua área emocional, de repente na família, na saúde. Então, se você tem falta de esperança em alguma área, você pode ter certeza que essa área está sob uma influência de alguma mentira. Porque o nosso Deus, Ele tem mais de 8.000 promessas de bênção sobre a nossa vida na palavra dEle, amém? Abra lá em Isaías 61:4, por favor. Cantei demais, estou com sede. Secou a boca. Isaías 61:4. Isso, quem não trouxe a palavra, vai aí no projetor, tá bom? No multimídia. Vamos lá. A palavra do Senhor fala assim: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão as antigas, os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Olha só a promessa, a palavra do Senhor falando aqui, né? Olha quantas palavras negativas num só versículo. Sobre as ruínas, sobre os escombros, sobre as coisas arruinadas e sobre as coisas devastadas. Quantas palavras negativas num versículo. E de repente, quantas palavras negativas nós ouvimos também esse ano, né? E todo lugar que você liga a televisão, abre o Facebook, Instagram, você sempre vai ver alguma coisa relacionada com tudo isso que tem acontecido no mundo. Né? Então, assim, a todo momento a gente é bombardeado com palavras, né, palavras negativas, que nos traz uma falta de esperança, que de repente até a nossa fé, de repente, pode ficar abalada com esse tipo de coisa, né, com esse tipo de palavra. Mas a nossa máxima é que o melhor de Deus está por vir, independente de tudo isso que tem acontecido no mundo, né, ao nosso redor, na nossa cidade. A gente tem que crer que o melhor de Deus ainda está por vir, que a nossa esperança ela tem que estar firmada no Senhor, que dias melhores virão, amém? Lá em Filipenses 2:9, a palavra do Senhor fala assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Jesus é o nome que está sobre todo o nome. Então, a crise é o nome, a pandemia é o nome, o coronavírus é o nome, mas não importa, Jesus é o nome sobre todo o nome. E todas as coisas serão quebradas, e no momento certo, Deus vai mandar a cura, vai mandar o escape, né, para cada um de nós, né, e vai... como já apareceu tantas vacinas, tantos remédios para que possa curar as outras enfermidades, outras doenças, nós temos que crer também que tudo isso vai passar e que Deus vai dar o escape para cada um de nós, amém? Aleluia, Jesus. Então, o nosso tema, avançando com fé e esperança. Avançando, o que quer dizer avançando? Avançando é você não ficar parado. De repente você quer muito alguma coisa, eu preciso de algo, eu preciso de uma bênção, mas você não se move, você fica estagnado, você fica inerte àquela situação, você não busca, você não se levanta para buscar. Então, avançar é o sinônimo de caminhar, de ir adiante, de ir em frente, de se posicionar, de se colocar de pé, de se empoderar para você conquistar aquilo que você tanto almeja, amém?
Lembre-se da palavra, né, da chave que o pastor sempre fala aqui, né, que Deus se move quando você se move. E eu sempre me lembro também de uma frase que o Napoleão, um dia, aqui numa pregação que ele estava ministrando, ele falou assim que 50% do nosso milagre depende de nós, porque 50% Jesus já se disponibilizou. Então, o outro 50% é nós que temos que nos levantar e correr atrás do nosso milagre, amém? Aleluia! Glória a Deus! Tem uma frase também do Martin Luther King que diz assim: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa assim que a hora que eu li essa frase aqui, eu me lembrei, foi no seu Valderez. Seu Valderez está operado, mas ele não para. Acabou de sair do hospital, já está aqui. Eu já estava lá na frente servindo. É uma pessoa que se move, que está ali, sempre se movendo, buscando, servindo. Então, assim, glória a Deus pela vida do seu Valderez, né? Aleluia, Jesus. Então, nós temos que nos mover, porque dentro da medicina, né, quando uma pessoa começa a ficar inerte, significa que ela está morrendo. Ela vai perdendo a vida, ela vai paralisando, né? Ela não tem mais vontade de se mover, então ela vai paralisando e vai morrendo aos poucos. E a vida é feita de movimento. Né? Se a gente perceber, notar, né? Deus fez o ar para ficar até chacoalhando as folhinhas das árvores, né? Para ficar movimentando as nuvens. Então, assim, a vida, né? É tudo feita através do movimento. Amém? Por mais que, de repente, a situação esteja difícil, né? A situação é que, de repente, você pensou aí no seu coração, na sua mente, né? Nessa noite, de repente, alguma área na sua vida que você está passando por algum problema. Você não tem que ficar parado diante dessa situação. Você tem que se levantar, se posicionar como um guerreiro, como uma guerreira, para que você possa conseguir conquistar com fé e esperança aquilo que Deus tem para você. Porque o melhor de Deus ainda está por vir, amém? Glória a Deus. Eu quero citar aqui 3 exemplos, né, de 3 personagens bíblicos que passou por várias dificuldades na vida deles, mas eles conquistaram o melhor de Deus, né, tiveram a sua posição, né, a sua posição ali que Deus prometeu para cada um da vida deles. Eles conquistaram essa posição de honra, né, enfrentando, sendo forte, corajoso, e em toda aquela situação que ele passou de dificuldade. O nome bem conhecido é Jó, né? Quem que nunca ouviu falar de Jó, né? Jó, com a permissão de Deus, Deus permitiu que Satanás tirasse seus filhos, sua casa, sua família, né? Perdeu todos os seus bens, perdeu sua saúde, ficou numa situação deplorável. A única coisa que sobrou para Jó foi a mulher dele para provar a fé dele ainda, né? Então ele já perdeu tudo, mas ficou a mulher ainda para provar a fé de Jó. Mas amém, né? Era um recurso que Jó tinha bem dali, aquela mulher serviu para impulsionar ele, né? Para acho que manter ele vivo. E Jó não desistiu, Jó se manteve firme, forte, inabalável a todo momento, né? E no final não, né? Parecia que era o final, mas Deus, ele abençoou poderosamente a vida de Jó, né? Deu filhos e filhas, né? Aumentou os seus rebanhos de gado, de ovelha, restaurou a vida dele por completo, a saúde dele por completo, honrou a fidelidade de Jó. Então, assim, Jó é uma pessoa que pode nos inspirar, né? Poxa vida, como que uma pessoa passa por tanta dificuldade, né? De repente você pode pensar assim, nossa, minha dificuldade não chega nem aos pés de Jó, né? Da dificuldade de Jó, e muitas vezes eu estou me sentindo assim, triste, fracassado, né? E Jó enfrentou tantas coisas, mas ele continuou firme ali, porque ele sabia que Deus ia honrar ele, que Deus nunca falha, amém? E ele tinha uma questão assim com Jó, que mesmo que se Deus não abençoasse ele, mesmo assim ele continuaria confiando no Senhor, né? Porque ele fala aqui, ó, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, aqui Jó já tinha perdido seus bens, sua família e até mesmo sua saúde. E ainda assim mantinha uma consciência a respeito das promessas de Deus. Jó, ele era consciente daquilo que Deus tinha prometido para ele. Por isso ele não desistiu.
Então, cada um de nós temos que ter consciência de todas as promessas que Deus tem para as nossas vidas. De repente, você pode se perguntar assim, Elis, mas Deus nunca me prometeu nada, eu não tenho, nunca recebi uma palavra assim que Deus me prometeu alguma coisa. É muito simples, é só você começar a ler a palavra de Deus. Desde o começo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver quantas promessas que Deus tem para cada um de nós, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida financeira, para a nossa estabilidade conjugal, para os nossos filhos, né, para o nosso trabalho. Deus, Ele tem, em todas as áreas, Ele quer nos abençoar. Amém? Aleluia, Jesus. Então, a vida de Jó nos mostra que os dias de sofrimento não se comparam com os dias de glória e dos feitos de Deus. Né? Deus dobrou tudo aquilo que Jó tinha perdido, né? Deus deu em dobro para ele. Glória a Deus. O segundo personagem que eu quero citar é Davi. Davi é um outro exemplo de homem que não parou na sua caminhada. Né? Se a gente for ler lá a história de Davi, né? Nos livros de Samuel, Reis, lá os Salmos, né, que ele escreveu. Então, assim, você vai ver que como Davi foi um homem corajoso, guerreiro, né, literalmente guerreiro. E Davi, ele tinha tudo para ser, de repente, um jovem depressivo, um jovem revoltado, porque ele era um filho que era tratado de uma maneira diferente. Enquanto os outros irmãos dele, todos eram treinados ali para guerreiros, para estar né, num porte mais de honra, Davi estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas da família. Então, assim, ninguém estava nem aí com Davi, né? E mesmo assim, ele sabia, né? Ele sabia que o Senhor era o pastor dele, né? Que é o nosso pastor, que nada faltaria na vida dele. Então, assim, a gente vê que como o Senhor foi com Davi, né? E Davi, ele rompeu, né? Mesmo sendo tão jovem, Davi rompeu com todas as dificuldades. E conseguiu conquistar, né, ser rei, reinar Israel, né, ter filhos e filhas também e ser abençoado pelo Senhor. E hoje a gente vê, né, como os salmos de Davi, né, como que nos impulsiona. Então, assim, ele marcou a história dele, porque ele confiou no Senhor, né? Então, o Senhor é nosso pastor e de nada nós teremos falta, amém? Aleluia, Jesus. O outro personagem também é Elias. Eu já me identifiquei muito a minha vida com Elias, profeta Elias, né? Era um profeta de Deus, né? Tudo nos indica que era um homem um pouco solitário, com tendências à tristeza e fragilidade em suas emoções. Cheio de conquistas, porém vulneráveis a ameaças e sem muita resiliência. Até que em cima de um monte, em uma conversa com Deus, ele, lembrado por Deus das promessas do futuro, do que ainda estava por vir, e ele descobre, dias melhores virão. Ele se move, corre em direção ao seu destino e finaliza sua jornada da melhor maneira possível. Só que antes de acontecer tudo isso, Elias, ele tinha acabado de passar, né, por um processo lá. Ele tinha derrotado 450 profetas de Baal, ele tinha destruído os profetas de Baal. Nossa, estava assim, né? Se sentindo empoderado por ter destruído os profetas, e de repente ele é ameaçado por Jezabel, né? Jezabel ameaçou ele de morte, e aquilo foi para ele, meu Deus, né? De repente a pior sensação, e fez com que ele fosse para dentro de uma caverna, e se escondesse lá dentro da caverna, né? Então, assim, ele ficou lá preso naquela caverna por causa de uma mulher, porque a mulher falou que ia matar ele, né? Que ia providenciar a morte dele, e ele tinha acabado de destruir 450 profetas. Muitas vezes isso acontece com a gente no dia a dia. A gente acaba de receber uma bênção, aí você vai compartilhar com alguém, por exemplo, né, eu chego e falo assim, Camila, eu acabei de comprar um carro. Aí a Camila fala, nossa, irmã, que bênção, mas agora eu quero ver como que você vai pagar o IPVA desse carro. A pessoa, assim, você chega para contar a benção, a pessoa te parabeniza pela benção, mas aí ela já coloca uma dificuldade. Aí você fala assim, pois é verdade, né? Como que eu vou pagar o IPVA do carro, né? Como que eu vou conseguir manter esse carro? Você esquece do mesmo Deus que te ajudou a comprar o carro, que providenciou para você comprar o carro. Você esquece que é o mesmo Deus que vai te sustentar para você pagar o IPVA e abastecer, né? Então, assim, em muitas áreas das nossas vidas acontece isso.
assim como aconteceu com Elias. Ele tinha acabado de receber uma grande bênção do Senhor, de ter conquistado uma grande vitória. Aí, de repente, vem uma pessoa, fala algo para você e você murcha, igual o Chaves, né? O pastor sempre mostra o Chaves aqui. Aí o Chaves murcha, entra dentro do barril e fica lá escondido, esquece. Né? Esquece de tudo aquilo que Deus prometeu. E muitas vezes acontece isso conosco no nosso dia a dia. Então, nós vamos utilizar da história de Elias para ser o personagem central da nossa mensagem de hoje. No versículo 3 e 4 que lemos, mostra um breve relato de como estava Elias depois de uma grande vitória. Né? Que foi lá que eu li, lá em 1 Reis, né? 19, 3 a 4. Ele recebe uma ameaça de Jezabel, e com isso mesmo, depois de uma grande vitória, ele cai em um desânimo, ao ponto de não desejar viver mais. Essa foi a crise de Elias. Imagina, ele entrou numa crise que ele pediu para Deus, né, que tirasse a vida dele. Imagina só a situação de uma pessoa que tinha acabado, né, de um profeta que tinha acabado de receber uma grande vitória, sentir vontade de morrer. Então, quanto mais difícil é a jornada, mais satisfatória será o destino, o destino. Você crê nisso? Então, quanto mais for difícil a jornada, de repente, por mais difícil que esteja uma situação que você está passando, mais será satisfatório aquilo que Deus tem para você. Amém? De repente, você está ali, passando por uma luta, né? Mas aquilo, quando Deus te abençoa, quando Deus promove aquilo em realidade para você, né? Uma bênção na sua vida, aquela alegria não tem preço. Você nem se lembra mais, né, de como foi os dias de luta. Esse ano que eu compartilhei várias vezes, né, o testemunho que o Senhor libertou a vida do meu pai, depois de 12 anos de oração, né, que nós oramos para o meu pai ser liberto do cigarro, meu pai foi liberto. Então, assim, eu nem lembro, assim, eu procuro, nem lembro, às vezes a gente vai, se você parar para pensar, você começa a relembrar das coisas, mas no dia a dia é tão bom não sentir mais aquele cheiro de cigarro, né? É tão bom não ver mais ele fumando, então, assim, você esquece daqueles dias de luta, né? Os dias de glória é bem melhor, com certeza, amém? Então, vamos ver 3 pontos, né? 3 chaves para avançar com fé e nunca parar, assim como Jó, assim como Davi e assim como Elias também. Porque Elias, depois de ter entrado dentro daquela caverna, né, Deus falou com Elias, sai daí Elias, vem para fora, né? Lembre-se das promessas que eu te dei. Né? Depois disso, Elias ainda teve muitos anos de vida, né? E cumpriu a sua missão como profeta. Né, ungindo outros profetas para continuar a sua descendência. Então, imagina se ele tivesse morrido lá dentro daquela caverna. O seu legado seria um legado de derrota, né? Mas Deus chamou Elias, sai de dentro dessa caverna, se coloque de pé. Eu ainda tenho, né, sua vida não acabou, eu ainda tenho promessa para a sua vida. O meu melhor para a sua vida ainda não terminou, Elias. Sai dessa caverna. Amém? É a mesma coisa que Deus fala para você hoje, se você está numa situação difícil. Se levante. Se coloque de pé, se posicione, né? Profetiza diante daquela circunstância negativa, ora, né? Jejua, busca o Senhor, né? Continue profetizando que Deus vai mudar aquela situação, né? Nós estamos vivendo ainda o ano do sobrenatural, o ano ainda não acabou, como o pastor fala, o que Deus tiver que fazer esse ano, Ele vai fazer, nem que se for no último segundo dos 48. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Glória a Deus. Então, primeira chave, para você avançar com fé e esperança e nunca parar. A primeira chave é: renove diariamente sua dependência de Deus. Amém? Né? Como que eu renovo a minha dependência em Deus? Sendo obediente, orando, buscando ao Senhor, né? Colocando diante de Deus as minhas petições, os meus pedidos, as minhas fragilidades, né, confessando ao Senhor. Isso é renovar diariamente a minha aliança, né, a minha dependência de Deus. Todos os dias me colocar diante do Senhor e apresentar a minha vida diante dele. De repente você se levantou, você está aquele dia, né,
um bagaço cheio de problema, mas enfim, você coloca diante do Senhor, que Ele vai reconhecer que você depende dEle para tudo, e Ele vai te renovar, amém? Então, é a fé em Deus que vai fazer seu coração permanecer obediente. É a fé em Deus que vai fazer a voz de Deus ainda ser audível. É a fé em Deus que vai fazer com que seu coração se mantenha aquecido, que vai manter ainda a chama acesa, amém? Para você continuar avançando. Faça como Elias, levante-se, se posicione diante da situação. Não adianta você pedir só para os intercessores da igreja orar por algum pedido de oração, por alguma dificuldade. Nós temos que nos posicionar, cada um de nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos, e por aquelas pessoas que contam conosco também, né? Nós temos que nos levantar e nos posicionar para isso, amém? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto é renovar diariamente a nossa dependência com Deus, nossa dependência de Deus. E a segunda, mova-se pelo poder e direção do Espírito Santo. Mova-se pelo poder e direção do Espírito Santo. Lá em 1 Reis 19:8, a palavra do Senhor fala assim: Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Né? Aqui está falando de Elias ainda. Né? Então, Elias, ele se levantou. Né? Se levantar é o quê? É permanecer em pé, ficar de pé, tornar-se poderoso, entrar em cena. Né? Nós temos que entrar em cena e diante de alguma dificuldade que nós estamos enfrentando, a gente não pode ficar alheio àquela situação, nós temos que nos posicionar. Amém? Está acontecendo alguma coisa errada em casa com os filhos? Não adianta você ficar, oh meu Deus, né? Oh céus, oh lua. Não. Temos que nos posicionar, nos levantar de madrugada, orar, profetizar pelos nossos filhos, nosso esposo, as esposas, né? Profetizar pelos nossos pais, né? Orar, né? Pelos nossos vizinhos. Nós temos que nos levantar, amém? Para que a gente possa avançar com fé e esperança, nós continuar cumprindo tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Em Hebreus 10:39, a palavra do Senhor fala assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Glória a Deus. Eu sempre penso nesse versículo. Toda vez que eu estou meio borocochô, eu me lembro desse versículo. Que Deus, Ele não tem prazer naquela pessoa que retrocede, mas que todos os dias toma uma atitude de coragem, uma atitude de esperança, de perseverança, para buscar o Senhor. Mesmo que tudo está parecendo, mesmo que aquele dia esteja nublado, né? Esteja aquela nuvem negra parada sobre a nossa vida, mas que a gente tem que se posicionar e se mover diante da situação, amém? Glória a Deus. O terceiro ponto fala sobre persevere e veja a intervenção do céu em seu favor. Perseverança. Lá em 1 Reis 19, do versículo 15 ao 16, pode pôr lá para nós, Giovana? Isso, glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim: O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unja Eliseu, filho de Sofate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Olha quanta coisa, né? Quantas coisas que Deus delegou para a vida de Elias, depois que ele se levantou e se moveu daquela caverna. Ainda existia um plano para se cumprir na vida de Elias. A unção da próxima geração era a tarefa da vida dele, né? E a unção da próxima geração está sobre as nossas vidas, né? O que nós vamos passar para os nossos descendentes? Nós temos essa missão, amém? Ficar na caverna, dormindo embaixo de uma árvore, sozinho, triste, não iria fazer com que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Elias e nem na nossa. Então, assim, não vai adiantar eu ficar dentro do meu quarto escondido, deitado na minha cama, desanimado, né, sem esperança, sem se mover. Deus não vai fazer. Né? A partir do momento que você toma uma atitude de fé, Deus ele começa a mudar, né, as nossas vidas. Ele começa a mudar a nossa visão.
Veja o exemplo de Jesus na cruz. Mesmo com seus inimigos rabiscando perdedor no pilar da cruz, Deus estava entalhando um permanente vencedor, né? O maior vencedor de todos os tempos, aquele que venceu para nos salvar, para nos resgatar. Pense nisso. Os dias melhores sempre vêm com uma missão para você. Então, tudo aquilo que você almeja hoje, né? Tudo aquilo que você precisa de Deus, você pode ter certeza que Deus ele quer te abençoar para que você possa passar esse legado para outra pessoa. De repente, você pediu tanto, né? Eu vou usar de novo o testemunho do meu pai. Eu pedi tanto, né, a libertação do meu pai, então hoje isso serve de testemunho para edificar a vida de outras pessoas. Não é para mim ficar engavetado, eu preciso falar. Muitas vezes eu encontro pessoas que estão com dificuldade para parar de fumar e compartilham comigo, aí eu falo, né, testifico, né, do que Jesus fez na vida dele e de outras pessoas também que eu conheço. Né, tenha fé, ora, peça a Deus, né, que Ele vai fazer, mesmo que demore, continue acreditando que o Senhor vai fazer aquilo que você deseja, aquilo que é a sua necessidade. Então Deus não vai restaurar tudo somente para que tudo fique lindo e maravilhoso para você. Ele vai restaurar tudo para que nós possamos responder com uma mensagem para essa geração. Deus ele vai mudar a nossa vida, Ele vai mudar a nossa história para que a gente seja testemunha para as pessoas que estão lá fora. Não é só para a gente ficar aqui, chegar bonitinho na igreja, sentar, louvar, cantar, orar, né, voltar para casa e não distribuir tudo isso que nós recebemos para as pessoas que estão lá fora. Ele está fazendo tudo isso, né, todas as bênçãos que nós temos recebido esse ano, tudo aquilo de sobrenatural que Deus promoveu para nós esse ano, é para servir para a gente testemunhar para as vidas lá de fora. Tudo aquilo que Deus nos abençoou, né, com bênçãos materiais, é para que a gente possa abençoar as vidas lá fora também. Né? Não é para ficar só para a gente, para que a gente possa ficar contemplando aquilo que Deus nos deu. Não, é para que a gente possa abençoar vidas, né, abençoar as pessoas que necessitam. Amém? Glória a Deus. Deus tem feito e continuará fazendo sempre. Né? Deus fez lá no passado, né, na antiguidade, Ele está fazendo agora no nosso tempo e Ele vai continuar fazendo até a consumação dos séculos. Então queremos hoje ativar uma atmosfera de memória acerca daquilo que Deus já nos disse. Amém? Para concluir, lá em Josué, no capítulo 14, no versículo 6... os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Calebe, filho Quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homens de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Então, assim, aqui, Josué, ele estava lembrando, né, das promessas que Deus tinha para a vida dele. Então, a gente tem que trazer à memória tudo aquilo que Deus disse e prometeu sobre as nossas vidas. Nós não podemos esquecer das promessas do Senhor. Aqui Caleb lembrava-se muito bem do que tinha ouvido de Moisés em Cádiz Barneia em relação à promessa de separar a ele um pedaço de terra, quando a terra prometida fosse conquistada. Ele ouviu isso com 40 anos de idade e agora, nessa fase, com 85 anos, ele não tinha se esquecido da promessa de Deus. De repente, você pode ter alguma promessa aí, né, que Deus te prometeu aí há 10 anos atrás, há 20 anos. Não perca esperança. Não perca esperança, porque Deus, Ele continua fazendo. Muitas vezes, Deus ainda não fez porque você não se moveu. Né? Muitas vezes, Deus ainda não fez porque não está na hora de fazer. Mas, né, se mova, busque, continue firme, acreditando naquilo que Deus tem para você. Amém? Então, as promessas nos mantêm de pé. Toda vez que você desanimar, toda vez que você se sentir triste, de repente desanimado, lembre-se das promessas, porque as promessas de Deus, elas nos mantêm de pé. Amém? Elas nos mantêm a nossa fé aquecida, o nosso coração aquecido. E neste tempo estamos ativando com você a realidade de dias melhores. Né? Não tem coisa melhor do que final do ano, é um tempo mesmo, né, que a gente deseja tantas coisas boas para as pessoas, né? Feliz Natal, né?
próspero ano novo, muita saúde, muita paz, né, muita harmonia, deseja tantas coisas. Então, mas que nós possamos estar aqui mesmo realmente engajados em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, nas promessas que Deus tem para nós. Então, é uma estação para um tempo que nunca se ouviu falar. Vamos entrar em uma estação completamente nova. Né, olha tantas coisas, né, que Deus fez esse ano. Agora nós estamos já aqui, ó, né, com terreno para construir a nossa igreja, né? Isso a gente já tem que entrar o ano novo com uma expectativa lá em cima, né? Olha só quanta coisa que Deus fez, permitiu, né? Abriu portas aí para a gente pudesse dar o primeiro passo aí de comprar o terreno e depois a gente está lá, se mudar o ano que vem para lá. Né? Não vai ser no prédio novo ainda, mas vai ser no prédio reformado e futuramente no prédio novo. Então a gente tem que estar todo vapor já, né? Assim como é um projeto da igreja, então assim que nós possamos ter os nossos projetos também pessoais, né? É o momento, chega final do ano, aí todo mundo fala, vai ser no dia 4, né? Na segunda-feira, depois do primeiro, né? Dia 1º, dia 4. Dia 4 eu começo a fazer exercício, dia 4 eu começo a dieta. A gente faz um monte de projeto, né? Mas que a gente possa projetar realmente, que a gente possa ser fiel, possa ser perseverante e realmente se mover diante de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Que nós possamos continuar perseverante, avançando com fé e com esperança em tudo que nós fazemos, porque Deus ele está com as mãos abertas para que possa nos abençoar. Né? A palavra de Deus fala que Deus ele está com os ouvidos atentos para escutar as nossas orações, os nossos pedidos. Amém? Aleluia, Jesus. Queria deixar essa palavra no coração de vocês, para a glória do Senhor. E eu gostaria também que a Giovana colocasse um vídeo para concluir essa palavra. Amém? Para você... Preste atenção nesse vídeo, olha só a perseverança, né? Olha só o mover desse personagem, que ele não desistiu, ele ficou firme até o fim e ele conquistou o melhor que ele tinha para a vida dele, que é subir uma montanha e chegar no destino dele. Preste atenção no ursinho. E ele estava ali, persistindo. Meu Deus. Parece que está chegando, olha lá. Mesma coisa acontece conosco, muitas vezes. Olha lá, aleluia, Jesus.
Virei fã desse ursinho, gente. Que maravilha, né? Glória a Deus. É um exemplo a ser seguido, né? Você viu a persistência dele, insistência de estar ali, né, junto com a mãe dele, para poder romper, né? Depois daquele monte. E muitas vezes acontece isso com a gente. Parece que quando a gente está para chegar no nosso destino, de repente acontece uma coisa e nós, a gente cai de novo e tem que começar do zero. Mas não importa onde você esteja, é sempre tempo de recomeçar e de avançar e de buscar até que você consiga, amém? Glória a Deus, Deus está conosco, Ele é a nossa força e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória ao Senhor.